Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então, pessoal, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos 9, né? Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do livro de vocês, que fala sobre a administração da América Portuguesa. Então, vamos lá. Então, nessa aula de hoje nós vamos compreender o processo de colonização da América Portuguesa, né? Conhecer como se deu a administração do território, né? E as capitanias hereditárias, identificar os motivos, né? da criação do governo geral e suas responsabilidades, compreender e analisar a atuação dos povos indígenas e os movimentos, né? de resistência indígena à colonização, conhecer também as estratégias, né, da administração colonial durante e após, né, a União Ibérica. Então vamos lá. A ocupação da América Portuguesa. A ocupação sistemática da América Portuguesa teve início em 1531, com o Martim Afonso de Souza, né? Então, nessa época, né, os empreendimentos mercantis portugueses na Índia e na China tornava-se cada vez menos lucrativo, né? E a coroa estava interessada em buscar novas fontes de riquezas. Então era preciso garantir o domínio dos territórios, né, da América. Diante dessas ameaças, né, e dos ataques dos holandeses e franceses, buscou promover uma ocupação, né, atraindo com a promessa, né, de riqueza e títulos e honrarias, né? Então vamos lá. As capitanias hereditárias. Então, de início, né, foi a extração do pau-brasil, né, a principal atividade dos portugueses na América, e não levava à fixação dos colonos, né? E então esse tipo de exploração não demandava, né, a formação de um núcleo populacional. Na década de 1530, né, a coroa portuguesa na América começou a produzir o açúcar, né, artigo muito valorizado na Europa. Seu comércio gerava grandes lucros, né? Então, para implantar, né, esse cultivo, né, o rei Dom João III decidiu usar um sistema que foi o quê? A divisão do território em grandes lotes, doado aos fidalgos, né, portugueses, que era chamado de donatários. Então, esses donatários eles poderiam explorar economicamente as terras, né, desse novo continente com seus próprios recursos, desde que pagasse a coroa portuguesa parte dos lucros obtidos. Assim, em 1534, Portugal dividiu a sua colônia americana em 15 faixas de terra, né, denominada capitanias hereditárias, né, que foram doadas, né, a 12 capitões donatários, né, ou a 12 donatários. Então, as relações entre o rei e os donatários, né, e os colonos eram estabelecidas, né, pela carta de doação, né, e nela os donatários era definido como ocupante da terra, mas estas continuavam sob o domínio de Portugal, de acordo com a carta, né, de doação, né. O donatário deveria colonizar a capitania, né, fundando vilas, né, policiar as suas terras, protegendo os colonos contra os ataques de indígenas e estrangeiros, fazer cumprir o monopólio real, né, do pau-brasil e do comércio colonial, e no caso de serem encontrados metais preciosos, tinha que pagar 1/5 do valor à coroa, ou seja, 20% de tudo daquilo que era encontrado. Outro documento, chamado de foral, estabelecia os direitos e os deveres entre a coroa e os donatários, né? Então, as terras recebidas não podiam ser vendidas, né, pois pertencia ao rei, ou seja, à coroa. Em compensação, o donatário podia transferir a capitania, né, a seus herdeiros, né? Daí se chama, né,
capitania hereditária, que seria passado de pai para filho, né? E tinha, né, o direito, né, de doar a sesmaria, né, a vasta propriedade, a colonos católicos, né, utilizar os indígenas para o trabalho agrícola, né, montar os engenhos, cobrar impostos e ainda exercer a justiça em seus domínios. Então, de todas as 15 capitanias hereditárias, né, apenas 2 tornaram-se viáveis, né, que foi a de São Vicente, né, no sul, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, né, ao norte, né, que pertencia a Duarte Coelho. Então, nesses locais, né, o cultivo de açúcar foi bastante lucrativo e permitiu a continuidade da colonização. Mas diversos fatores contribuíram para o insucesso da maioria das capitanias hereditárias, né? Entre as quais foram a distância em relação à metrópole, a grande extensão territorial, a resistência dos indígenas aos conquistadores europeus, né? Aos ataques, né, dos corsários, né, franceses, né? O desinteresse, né, dos donatários, né, por muitos não conseguiram, né, arcar com as despesas, né, da colonização de suas capitanias e por isso nem conseguiram chegar a elas, nem a tomar posse. Então vamos lá. A representação das capitanias. Observe os mapas que estão aparecendo na tela de vocês aí, ó, que representa 2 visões da divisão da colônia, né, das capitanias hereditárias, né, de 1534 e 1536. Observe, o primeiro mapa representa a visão mais antiga, né, que é do século XIX, que foi o seu autor, um historiador, Francisco Adolfo, né, que ele baseou na cartografia de Luiz Teixeira, de 1586. Né? De acordo com a visão da capitania, era representado no mapa em linhas, né? Era representado em linhas, né, paralelas que ia do litoral até o meridiano, né, do Tratado de Tordesilhas. Já o segundo mapa, que está aparecendo na tela, ele já é mais recente, uma visão mais recente, né, de 2013, né, que foi elaborado pelo engenheiro e professor da USP, né, Jorge Pimentel, que foi membro do Instituto Histórico e Geografia de São Paulo, né. Então, ele recorreu a várias fontes documentais, né, e cálculos mais precisos. Então, a sua versão aponta algumas alterações, principalmente no norte e no nordeste, né, principalmente nessa região que está aparecendo. Olha só, com as capitanias indo do norte para sul. Então, vamos lá. Os governos gerais. Então, com os problemas, né, das capitanias hereditárias, né, Dom João III decidiu centralizar a administração colonial, né, criando assim o cargo de governador geral. Então, essa medida contribuiu para a ocupação e a exploração mais efetiva, né, do território americano. Então, o sistema de governo geral complementou as capitanias hereditárias. Qual era o papel, né, do governador geral? O governador geral ele era nomeado pelo rei e deveria cuidar da colonização e da justiça e organizar as rendas, né, nomear funcionários, né, para as capitanias, incentivar as lavouras de cana, né, e procurar metais preciosos e defender os colonos, né, e explorar o pau-brasil. Então, seus auxiliares diretos, né, eram os ouvidor-mor, né, que era a justiça, né, provedor-mor, né, que era a finança, e o capitão-mor, que era a defesa e vigilância, né, do litoral. Então, pessoal, onde foi a primeira sede do governo geral? Então, a primeira sede do governo geral foi na capitania da Bahia, Todos os Santos, né, transformada em capitania real. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, né, que em 1548 se instalou na Baía de Todos os Santos, né, onde organizou um núcleo urbano que seria a primeira cidade do Brasil, né, e a capital da colônia, que foi Salvador. Né. Centenas de colonos, né, vieram com ele, né, para formar fazendas com o objetivo de cultivar a cana-de-açúcar.
E Duarte da Costa, né, foi o segundo governador-geral, né, que em 1553 trouxe, né, os colonos, né, e jesuítas, né, incluindo José Anchieta, né, que durante seu governo os franceses tentaram estabelecer uma colônia na região, né, do atual Rio de Janeiro, iniciando uma guerra que durou mais de 10 anos. Então, o combate aos franceses, né, ocupou também o governo seguinte, né, que era de Mendes Sá, que chegou à América Portuguesa em 1557 e fortaleceu, né, a colonização. Ele organizou em várias regiões da colônia as missões, né, e expulsou, né, os invasores franceses, né, controlou os indígenas, né, que se rebelaram contra a colonização e fortaleceu as atividades econômicas na América Portuguesa. Então vamos lá. Os jesuítas na América Portuguesa. As missões eram agrupamentos indígenas, né, dirigidos por missionários jesuítas, né, que chegaram na América para converter os indígenas, né, ao catolicismo, né? Então, nas missões, os nativos eram catequizados e aprendiam os hábitos dos colonizadores, né? Essa prática desagradava aos colonos, né, que eram impedidos, né, pelos missionários de escravizar os nativos, né, ou seja, os índios, né? A coroa procurava administrar, né, a rivalidade entre os colonos e os jesuítas, né? Se por um lado eles eram importantes, né, que os colonos utilizassem os nativos para a produção, por outro lado, as missões jesuítas eram necessárias para garantir a ocupação do território, né, e pacificar, né, as comunidades indígenas. Aí somente a partir de 1570, né, quando Portugal passou a incentivar a exportação de africanos, né, escravizados, a disputa entre os colonos e os jesuítas diminuíram. Então, os indígenas cristianizados, né, perdiam os elos com a sua cultura original, mas também não era aceito como indivíduo livre, iguais na sociedade colonial, né? Apesar disso, foram os jesuítas que preservaram muitas tradições culturais, principalmente a língua tupi. Ok? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre uma colônia, dois estados. Então, o sistema de governo geral ele durou mais de 2 séculos, né, na América Portuguesa, né, mas passou por modificações ao longo do tempo. Então, entre 1572 e 1578, a coroa subdividiu o governo geral, né, para tentar tornar mais eficaz, né, a administração de sua extensa colônia, né? Então, foi criado assim o governo do Norte, com a sede em Salvador, e o governo do Sul, com a sede no Rio de Janeiro. Mas essa medida não alcançou, né, o resultado esperado e o governo geral foi reunificado, né, e com a sua sede em Salvador. Então, em 1621, a coroa criou 2 unidades políticas administrativas, né? Pois o Tratado de Tordesilhas já não era mais válido. Então, a região que vai da Amazônia ao Ceará, né, foi denominada como Estado do Maranhão, né, com a capital em São Luís. Então, mais tarde, foi denominado como Estado do Grão-Pará e Maranhão, né, com a sua sede em Belém. Então, a região entre os atuais estados do Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul correspondia ao Brasil, né? Essa divisão durou até 1774. Então vamos lá. A união das coroas ibéricas, né? O domínio espanhol no Brasil. Então, em 1557, Dom Sebastião I, ele sucedeu Dom João III no trono de Portugal, né? E reinou até 1578, né? Quando morreu em uma batalha, né, que disputou no norte da África. Por não ter deixado descendentes, né, ao trono, o trono foi ocupado pelo seu tio, né, o cardeal Dom Henrique de Alves, né,
que morreu em 1580 sem deixar herdeiros. Daí o rei da Espanha, Filipe II, da dinastia Habsburgo, descendente dos Alves, né, julgou-se que poderia assumir o trono português. E ele ordenou a invasão ao reino lusitano, né, que tomou a coroa e uniu Portugal à Espanha em 1580, na chamada União das Coroas Ibéricas. Então, com a morte de Dom Sebastião e dos demais 10.000 soldados, né, deixou marcas profundas na população portuguesa. Então, em meio às incertezas da dominação espanhola, difundiu-se rapidamente a crença na volta do rei, né? Com o seu retorno, né, ele reorganizou o reino e salvaria, né, os portugueses das dificuldades. Essa crença na volta de um rei bom, capaz de trazer uma vida melhor ao povo sofrido, é chamada de sebastianismo, né, e se espalhou entre os colonos. Sob a coroa espanhola, Portugal passou a atrair a oposição dos demais países europeus, né? Inimigos dos Habsburgos, né? Suas colônias sofreram vários ataques, né, organizados pela Inglaterra, pela França, pela Holanda, entre outros. Então, para proteger a colônia americana das ofensivas inimigas, né, o exclusivo colonial foi reforçado, né, prejudicando os mercadores estrangeiros, né. Então, nessa época, a lavoura da cana expandiu-se e aumentou o fluxo de africanos escravizados para a América Ibérica, tornando-a ainda mais interessante para os negociantes, né? Então, a coroa espanhola não estava empenhada na exploração de terras colonizadas por Portugal, pois tinha a intenção de voltar para a extração de metais preciosos de todas as outras colônias da América e lucrava, no entanto, com o recolhimento de impostos. Então, para ampliar os seus ganhos, o monarca espanhol ele aumentou os tributos cobrados, né, aos seus comerciantes portugueses e perdendo o apoio da burguesia e da nobreza lusitana. Então, sobre o clima de insegurança e descontentamento gerado pela atuação da coroa espanhola, foi organizado o movimento pela restauração da autonomia de Portugal, né, que se sagrou vitorioso. E em 1640, né, o novo rei recebeu o título de D. João IV, né, que deu início à dinastia de Bragança. E em 1642, o soberano criou o Conselho Ultramarino, né, que se encarregava da administração e a intensificação da exploração colonial. E na América Portuguesa, a centralização administrativa foi acelerada, né, pela fiscalização metropolitana mais rígida sobre a colônia, né, e suas atividades econômicas, né? Então, os governadores gerais ampliaram o domínio administrativo e subordinaram progressivamente os colonos, né, e os capitães donatários, né? Então, as capitanias hereditárias foram comparadas, né, tornando assim capitanias da coroa. Já a administração municipal, né, foi organizada, né, pelas câmaras municipais da América Portuguesa, cuidava dos negócios públicos locais, instalados nas principais vilas, né, ou povoamentos de terras, né, em particulares, e nas cidades, né, que eram povoamentos de terras da coroa. Então, essas assembleias eram compostas por vereadores, né, e presididas, né, por um juiz, né, e seus membros quase sempre eram grandes proprietários de terra, ricos, senhores coloniais, que era chamado homens bons. Ok, pessoal? Então, pessoal, para finalizar, peço que vocês façam atividade trabalhando com documentos, né, da página 159 e a atividade das páginas 168 e 169 do livro. Então, pessoal, qualquer dúvida com relação ao conteúdo ou com relação às atividades, eu estarei de plantão durante o período da aula. Vocês podem me mandar mensagem, tanto na plataforma como no grupo do WhatsApp ou até mesmo no privado.
ok? Então, pessoal, até a próxima aula.